Ora, boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast de Vamos Falar da NBA, um podcast projeto Vamos Falar de Fumo, com a colaboração e transmissão na Bola TV. E para hoje vamos trazer, obviamente, como vai ser até o mês de junho, espero que seja mesmo final do mês de junho, que assim é um sinal como foi no ano passado das finais terem ido a 7 jogos, mas neste caso vamos falar então desta primeira semana da segunda ronda. Na semana passada fizemos a antevisão destes confrontos da segunda ronda. Agora vamos falar, fazer um ponto de situação, em que, em alguns casos, podemos dizer que está a meio, pelo menos dá essa sensação, mas já há uma série que já acabou e a outra que está por terminar. E eu estou-me a rir nesta do que está por terminar, porque está aqui o Gonçalo. Tudo bem contigo, Gonçalo? E percebeste esta menção para ti, no teu caso, na tua equipa, não é? Sim, sim. Repara, boa noite e olá a quem estiver a ouvir, antes de mais. Eu estou contente com a minha previsão, porque disse que os Lakers iriam perder em 4 jogos, mas de certa forma triste, porque não esperava que fosse desta forma. Também, antes de mais, pedir desculpa ao nosso amigo Rafael, porque eu tinha dito que Nova York seria eliminado pelos 76ers nesta segunda ronda, e Nova York fez questão de arrumar a equipa de Filadélfia em 4 jogos, e obviamente Nova York acabou aqui por avançar para as finais de conferência. Também já lá vamos um bocadinho mais à frente. Mas estamos bem, preparados para aqui. Também tem sido uma segunda ronda não tão emocionante como a primeira ronda, mas tem sido uma segunda ronda também engraçada, e tem aqui alguns pontos de interesse nas 4 séries. Portanto, vamos lá começar, porque há aqui algumas coisas, temos muita coisa para dizer. Exatamente. Já agora, antes de começar, eu esqueci de dizer no início dos inícios, que é sempre importante referir, nós estamos a gravar, isto é a data de gravação, obviamente, estamos a gravar na segunda-feira à noite, ou seja, basicamente ali entre os jogos 3 e 4 dos playoffs, porque pode acontecer o caso, que é, também vamos ser bastante provável, por exemplo, tocando nos Lakers já estarem eliminados, ou seja, já acabou a sua estadia na segunda ronda. Mas, Gonçalo, tocando primeiro até na série que já acabou, e falaste bem que temos pedido desculpa, eu incluindo ao Rafael, e infelizmente o Rafael não pôde estar aqui presente por motivos de saúde, embora os Knicks estão-lhe agora a dar muitas alegrias. Aliás, foram 7 alegrias, não é? 7 vitórias seguidas dos Knicks, mas infelizmente não pode estar aqui. Não pode, quer dizer, é o tal infelizmente, felizmente, porque se ele estivesse aqui ia-nos dar cabo da cabeça, não é? Porque ele ouviu-nos o episódio e ia-nos dar cabo da cabeça, porque nós, basicamente, o painel todo, eu, tu e o Bruno, temos os Sixers a ganhar, e acabou por acontecer isto, os Knicks ganhar 4-0. Isto fazendo um resumo da série, não é? Que já passou, não vamos estar aqui detalhadamente a falar de jogo a jogo. Basicamente, os Knicks, acho que nos jogos, tal como nós comentámos, eles deram ali um turnaround, vamos dizer assim, um turning point ali depois daqueles duplo susto, vamos dizer assim, que até podiam ser jogos, nós comentámos na altura, podiam ser jogos que até podiam calhar ali para os Knicks, mas os jogos ganharam e também com mérito, atenção. Mas foi os Knicks um bocado embalados por essa boa fase, que apanhou uns Sixers que realmente apanharam muitas mazelas, não é? Na série contra os Celtics. Então naquele primeiro jogo, pelo menos a meu ver, atenção, senti muito isso, muito isso. O Joel Embiid, que depois até ficou depois questionável nos jogos seguintes, mas acabou por jogar. E é verdade que houve ali um momento que eu pensei que, olha, que houvesse o tal turning point, que foi a lesão do OG e do Joel Embiid jogar. Mas esta equipa dos Knicks conseguiu, sem o OG Anunoby, que pá, é dos jogadores mais underrated. A malta tem que... Ele é um dos pilares claramente defensivos desta equipa dos Knicks. Ofensivamente, claro que a malta pode dizer é um bocado um lançador ali no canto, não tem assim, lá está, não é um Brunson, não é Karl Anthony Towns, nem é o Mikal Bridges, que já agora apareceu finalmente nesta série, no outro anterior andava desaparecido, e atenção, apareceu até nos dois lados do campo. Mas, Gonçalo, esta equipa dos Knicks estava realmente em alta, aliás, e acabou a série com aquela vitória
não é? No intervalo já estava quase feito, não é? Como tu viste, não é? Foi um jogo que no intervalo já estava basicamente o resultado feito, coisa, e pronto. Mas os Knicks estavam em alta e estes Sixers realmente com ali os problemas físicos do Joel Embiid, a falta também de profundidade que irás tocar, acredito, não conseguiram fazer frente a estes Knicks que realmente, como disse, está em alta e principalmente para a vénias da Carl Anthony Towns. Não sei se concordas comigo, não é? Sim, concordo. Sim, obviamente que nós olhando para aquilo que tinha sido a antevisão que nós tínhamos feito, tínhamos dado aqui a ligeira vantagem, porque apesar dos Knicks terem vencido os Hawks, o embalo que foi para a equipa do 76ers ter virado um 3-1 em 4-3, parece que não, mas dava ali um outro ímpeto à equipa de Filadélfia. Mas de facto é tanto uma equipa como outra, a profundidade das duas não é muito grande. Não é uma equipa, não são obviamente uns OKC Thunder ou uns San Antonio Spurs ou uns Detroit Pistons, olhando também para uma equipa da própria conferência dos Knicks e dos 76ers. Mas parece-me que não só pela questão da profundidade, uh, mas lá está, era muita fruta, perdoem-me a expressão, porque o Tyrese Maxey tinha sempre um OG ou um Michael Bridges à frente dele. Havia alguma dificuldade, alguns jogadores do chefe de Sixers poderem impor o seu jogo. Achei que a equipa de Filadélfia, se calhar no jogo 2 acho que foi mesmo o jogo em que e um bocadinho também o jogo 3 ensino claramente que eles podiam ter vencido esses jogos, ou pelo menos o jogo 2 foi o mais próximo ali de Nova York e o jogo 3 pareceu-me claramente que era um jogo que a equipa do Chevy de Cisas podia ter feito um bocadinho mais nesta, nesta, nesta situação. Mas lá está, Nova York, como tu disseste muito bem, muito destaque ao Karl Anthony Towns. O OG, apesar da ausência, a equipa obviamente sentiu um bocadinho a falta dele, como é óbvio. Mas acho que o Josh Hart também fez aqui teve aqui muito bem nesta série. Fiquei um bocadinho, gostei um bocadinho de ver o 5 inicial dos New York Knicks, nomeadamente sem o Mitchell Robinson. É verdade que o Mitchell Robinson nesta série, no jogo 1, se eu não estou enganado, ou no jogo 2, quando entrou, o Philadelphia fez logo falta que era para forçá-lo a ir à linha, e Yeah. obviamente Philadelphia estava claramente a brincar com a situação, mas deu ali um bocadinho de ajuda à equipa do 76ers. Mas nos jogos seguintes o Josh Hart já estava a jogar a posto basicamente. Tinha uma equipa um bocadinho mais baixa, um bocadinho um small ball, jogadores mais baixos, mas com muita capacidade defensiva e também do lançamento exterior. Acabou aqui por ser também o essencial para a equipa, neste caso para a equipa dos New York Knicks. O Brunson também fez uma boa série, mas lá está, era claramente era demasiado para o Tyrese Maxey e para o próprio Embiid também, que falhou o segundo jogo, e depois também esteve presente nos outros jogos, em claramente para ele e o Tyrese Maxey caía muito em cima deles os dois, como é óbvio. Acho que o Paul George também esteve bem nesta série, fez uma boa série, foi o culminado de uma boa temporada do Paul George, mas lá está. É Nova York, é uma equipa muito, muito boa, e depois também para o lado de Filadélfia. A rotação desiludiu-me um pouco, porque acho que há aqui jogadores que, por mim, não continuavam em Filadélfia, mas não vale a pena também estarmos aqui a alongar muito nesta série. Uma série de um sentido só, série com um resultado justíssimo para a equipa dos Knicks, e agora lá está, Cyril. Tínhamos na outra série um 2-0 que parecia que também íamos ter uma varridela, e neste jogo 3 tivemos aqui um rugir de um leão, digamos assim, com os Cavaliers a vencerem em casa. A cena, yeah, atenção, isto podíamos estar a falar, estamos a falar da série dos Pistons e dos Cavaliers, que atenção, para a malta que tem acompanhado mais aqui
o podcast ou videocast na televisão, os Pistons e os Cavs ganharam o tal jogo 7, que foi na altura, na noite que estávamos a gravar, eles lutaram, ganharam os seus respectivos jogos 7. Os Pistons ganharam contra a minha equipa, os Orlando Magic, e os Cavs ganharam, pronto, concluíram aquela batalha, aquela guerra de 7 batalhas contra os Toronto Raptors e passaram para esta segunda ronda. E tocando nesta série dos Pistons contra os Cavs, podia estar 2-1, está 2-1, desculpem, está 2-1 para os Pistons, mas podia estar 2-1 para os Cavs, como também podia estar 3-0 para os Pistons, por exemplo. Podia estar vários resultados, vamos dizer assim, porque realmente tem sido uma série atenção, a nível de jogo, não está a ser muito apelativo. Foi uma coisa que, por exemplo, até comentei no nosso grupo com o Rafael, até, nosso grupo do WhatsApp, do Vamos Falar de Funs, já agora, fazer aquele pedido para vocês, malta, que tiverem a ver ou ouvir, se tiverem interesse, e seguirem por lá, no grupo do WhatsApp, tem por lá não só da NBA, mas também vários grupos de vários desportos e modalidades. Mas eu meti lá o Rafael, que tipo, pronto, pegando, não queria estar a coisa, mas generalizar um bocado esta segunda ronda, comparando com a primeira, está a ser um bocado, eu até uso uma expressão, pode ser um bocado forte, mas boring, porque isto não tem a ver só pela questão de as séries já estarem só questão da cena das séries já estarem resolvidas, tipo, já vamos falar dos Lakers, aqui dos Sixers, mas também o próprio jogo, como eu disse ao Rafael, estes Cavs contra Pistons também, vamos dizer assim, está com alguma emoção, é verdade, é alguma incerteza, verdade, mas a nível de jogo não está a ser muito apelativo. E acho que também já passa pela live e tu vais comentar e acho que também vais concordar comigo. Mas esta série realmente podia cair para qualquer lado. E como eu disse há pouco, os Pistons podiam ganhar 3-0, porque neste último jogo, nesta fase final, até comentámos curiosamente nesse grupo, e até foste tu que começaste a falar primeiro, aqueles 3 turnovers do Cade Cunningham que eu até concordei contigo. Pois, isto pode ter ditado a derrota dos Pistons e a vitória, obviamente, dos Cavs. E foi o que aconteceu. É verdade que o Cade depois tentou se redimir, não é? Marcou aquele triplo e depois fez aqueles 2 pontos, mas já era algo tarde demais porque os Cavs estavam à frente. E depois, Gonçalo, neste jogo 3, James Harden. O tal jogo bom do James Harden, o tal jogo bom do James Harden, né? Porque o resto da série, bem, pronto, então no último jogo, não é, Gonçalo? A statline do jogo 2, malta, é parecido com a statline que ele fez do jogo 3 no intervalo. Sim, ouviram bem. Mas, epá, é realmente os Cavs que realmente Donovan Mitchell realmente muitas vezes ele tem que ser a carregar aquilo tudo. A dupla de postes não estou a gostar muito, digamos assim. O Evan Mobley não está-me a convencer. No lado ofensivo, está-se a ver outra vez aquela mesma conversa de ofensivamente não está a aparecer, não está a resultar, por exemplo, tal encaixe com o Jarrett Allen no nível ofensivo. E depois a malta a vir do banco, basicamente é só o Max Strus que tenta dar ali, puxar ali alguma coisa diferente e até energia. Olha, uma das perdas de bolas do Cade foi no roubo de bola do Max Strus, que depois converteu. Já do lado dos Pistons, o Cade neste jogo 3 não foi feliz por causa desses turnovers e também alguns lançamentos, algo assim, a tal shot selection, como os americanos dizem, que é a seleção do lançamento, não foi a melhor, digamos assim, ou a nível de decisão não foi a melhor. Mas mesmo assim o Cade, claro, é o jogador que leva a equipa, é o jogador que alimenta o Jalen Duran a fazer alguma coisa no ataque, e ele é claramente a bússola da equipa. E quando ele não está a ter um bom jogo, é o que está-se viu-se, por exemplo, neste jogo 3. E ponto positivo, antes de passar para ti, Gonçalo, o Lazar Thompson é um defensor tremendo, tremendo, tremendo. Ele está a calar muitos críticos de que é verdade, a malta pode pegar, ela é uma em cima, não sei o que, sei que mais, mas defensivamente é pá. Aliás, para quem a malta não sabe, falando em Ben Simmons, realmente o Ben Simmons houve uma época, duas, que realmente foi um defensor mesmo de grande, de excelente nível. Aliás, como sabes e bem, para mim havia uma época que eu dava o prémio de defensor do ano ao Ben Simmons, isso é a minha opinião, mas este Ozar, ficando Ozar, está um defensor, atleticismo, ganha ressaltos, não tem medo nas trocas, vai ajudar o Duna na defesa, defesa de ponto de ataque, não tem medo, troca, se o gajo
o jogador quer trocar Donovan Mitchell, ele também vai atrás. Epá, é realmente impressionante. E o que ficou mais no coisa foi o Ken Ellis a fazer o layup e ele lá atrás, tipo, puma, a não dar hipótese. Mas pronto. Gonçalo, eu já falei aqui um bocado demais sobre esta série, mas o que é que tens a dizer também sobre este que atenção, 2-1, até pode ser como tu dizes, pode ser que os Pistons sacam um jogo em Cleveland e depois jogo em Detroit de regresso no jogo 5 até podem acabar isto, mas também pode ser uma série, olha, como foi com eles na primeira ronda, e isto alongar até o jogo 7, não é? Sim, eu sinto que os dois primeiros jogos em Detroit foram claramente a demonstração de que defensivamente os Cavaliers não têm a resposta para estes Pistons, olhando para aquilo que é a defesa de perímetro da equipa dos Cavaliers. Porque qualquer backcourt com James Harden e com Donovan Mitchell vai ter sempre muitas dificuldades, e não é por isso que, curiosamente, no último jogo tivemos aqui minutos muito importantes em que o Dennis Schroeder estava no 5 inicial e estava o James Harden no banco, e claramente aqui parecia um bocadinho melhor defensivamente nesse sentido, e acho que foi uma grande ajuda para a equipa dos Cavaliers. Olhando para os dois primeiros jogos, lá está. Estamos aqui a falar do fator casa muito importante. Acho que os Cavaliers deram demasiada importância a certos jogadores que não são tão preponderantes no ataque dos Pistons, nomeadamente o Tobias Harris, que é verdade que está a fazer uma boa série, mas não é necessário, não está a fazer necessariamente, em termos estatísticos, uma série nada por aí além. Eu acho que nos dois primeiros jogos, claramente, os Cavaliers podiam ter feito mais e melhor. E o primeiro jogo, eu dou esse primeiro jogo de barato, porque o primeiro jogo de qualquer série de playoffs é sempre um jogo em que as equipas gostam de testar as águas, isto é, não gostam muito de arriscar, porque preferem jogar pelo seguro e ver onde é que isso os pode levar. E depois, a partir do jogo 2, 3 e por aí fora, fazer os ajustes que têm a fazer. E desculpa interromper, Gonçalo. E no jogo 1, normalmente é a equipa da casa o que tenta, não é? Dar ali mais um Sim. bocado. Dar ali mais. Pronto, que é normal, está a jogar em casa e não quer perder o primeiro jogo em casa e perder a vantagem caseira, não é? E acho que também foi isso que Claro. aconteceu. Foi o Detroit ali a mostrar, se calhar, mais vontade, digamos assim, mais. Ali irreverência, digamos, de estar ali a mostrar-se, enquanto os Cavs estavam ali mais calculistas, mais, pronto, também vieram de uma série de 7 jogos que até, a meu ver, acho que foi mais física e mais pode ter sido assim mais desgastante que os Pistons, isso é a minha opinião. Foram 7 jogos, mas acho que foram 7 jogos assim diferentes e é normal. E é um bocado como estavas a dizer, que é os Pistons a querer marcar um passo no primeiro jogo e depois, aliás, como nós vimos, a série começa realmente a partir daí, não é? Sim, exatamente, exatamente. Os dois primeiros jogos, pronto, como tu disseste muito bem, o primeiro jogo claramente Detroit a querer marcar uma posição, porque também há sempre muitas questões acerca dos Pistons, apesar de uma época com bastante sucesso, porque tiveram as 60 vitórias na temporada regular e foram durante toda a temporada a melhor equipa da Conferência Este, frente a uns Cavaliers que têm vindo a encontrar o seu caminho. E agora, obviamente, também com a questão da entrada do James Harden, parece-me claramente uma equipa completamente diferente. Olhando mais para aquilo que foi este último jogo, pareceu-me os Cavaliers. Eu gostei mais da primeira parte do que necessariamente da segunda parte. Achei que a primeira parte, acho que os Cavaliers quiseram impor o seu ritmo, impor o seu jogo e fazer uma coisa que ainda não tinham feito, que era obrigar Detroit a mexer-se na defesa, obrigar a defesa a rodar, obrigar os defesas a trocar, a fazer as suas trocas e a colocar ali um bocadinho a defesa dos Pistons um bocadinho aos papéis. Eu acho que nesse sentido é verdade que o James Harden fez um bom jogo, é verdade, mas acho que mesmo assim este jogo continua a ser a demonstração, ou este jogo é o reflexo desta série, como quero dizer, peço desculpa, e acho que continua a ser a demonstração de que o James Harden, contra defesas mais ativas e que obriguem o James Harden a pensar um bocadinho mais rápido,
continua a não ser a melhor situação para ele. Porque temos aqui dois bases que jogam de maneira muito diferente. O Donovan Mitchell é um base com um motor ofensivo muito mais rápido, muito mais. Tem sempre as pilhas de Duracell, como se costuma dizer, bem carregadas. Ao invés do que o James Harden joga à sua maneira, tem a sua maneira de jogar muito metódica, muito. Eu não vou dizer lenta, mas muito metódica, e isso muitas vezes contra defesas mais agressivas, no caso dos Pistons, coloca sempre aqui o James em grandes dificuldades no ataque que ele pretende impor. Defensivamente acho que tem estado bem. A equipa dos Cavs também neste jogo parecemos ter estado bem melhor. Não estou a gostar muito de ver o Max Strus a partir do banco. Gostava que ele fosse titular para colocar um bocadinho mais de pressão no Cade. Mas depois, segunda parte, aos pouquinhos os Pistons foram-se aproximando. E depois foram depois aproximando-se ali do resultado, e nos últimos 5 minutos tivemos um momento clutch. Basicamente temos ali um jogo bastante próximo, diria sem necessidade, porque acho que os Cavaliers poderiam ter fechado o jogo mais cedo, mas acho que também terão um bocadinho o pé do acelerador e não podem fazê-lo contra uma equipa como os Pistons, que não é por nada que chegaram às 60 vitórias, e aqui foi a demonstração. Gostei muito de ver o Duncan Robinson neste jogo, o Oscar Thompson, como tu já falaste, o Jalen Duran pareceu cada vez mais importante nesta série. O Cade, apesar do seu quase triplo-duplo, ou triplo-duplo, ou lá o que foi, não achei que foi um bom jogo dele, porque ele a nível de lançamento esteve muito mal, decisões com a bola para esquecer, como eu te falei na questão dos 3 turnovers seguidos, que quase iam colocando a equipa dos Cavaliers a vencer aquele jogo mais cedo, e não foi por causa do Cade que a equipa levou o jogo até ao fim. É o meu ponto. Mas lá está, 2-1. Eu acho que os Cavs podem tirar daqui muitas ilações. Os Pistons também manterem o seu jogo, o seu ritmo, e ver o que é que isto lhes pode levar para o jogo 4. Mas pouco mais a dizer. Está a ser uma série interessante. Pareceu-me claramente que o jogo 2 e este jogo 3 foram os melhores. Vamos ver agora o que é que traz o jogo 4. Exato. Tu falaste da questão do Max Struz a ser titular. Eu concordo contigo, embora o Kenny Atkinson tenha sempre ali aquela questão que é, ele mete o Dean Wade no 5 titular. Porquê? Porque pronto, ele está com o receio na questão da luta dos ressaltos, não é? Na luta dos ressaltos em si, porque do outro lado o Cade, olha, falaste bem, é um triplo-duplo, ou seja, é bom saltador, aliás, é excelente na posição de base, é excelente. Depois já o Oscar Thompson, como eu falei há pouco, na luta das tabelas é muito bom. O Tobias também, o Jalen Duran também, ou seja, tem muita gente ali e ele não quer meter ali o Max Strus porque, pronto, o James Harden já foi tempo de andar ali feito coisa a buscar ressaltos. Donovan Mitchell também não é assim um especialista e o Max Strus também não é. E ele tem medo de perder na questão da luta dos ressaltos, que é verdade que tem caído mais para o lado de Detroit, mas a questão é que do lado ofensivo, eu percebo o que estás a dizer, por um lado ofensivo, depois no outro lado da moeda, o Max Strus dá mais, o Dean Wade é mais um jogador ali no canto, catch and shoot, a lançar triplos, faz lá os bloqueios ali, mas é isso. O Max Struz já consegue pôr a bola no chão, consegue criar alguma coisa, fazer o seu próprio lançamento, também fazer jogadas de playmaking, ajudar muito nesse sentido para não estar sempre ali na bola no ar do Donovan Mitchell. Dá ali outras questões, digamos assim. Pronto, mas agora o Kenny Atkinson vai ter que jogar com isso. Antes de passar para outra série, também eu queria tocar no Yankees, o base suplente, que neste jogo 3 teve um jogo mau, e às vezes dá uma sensação que é os Pistons, quando o Yankees entra mal a vir do banco, parece que não é? Porque normalmente o Yankees entra para o lugar do Cade, e normalmente é o que tenta segurar, digamos assim, o barco quando não há o Cade, e ele quando entra e não está assim inspirado, os Pistons ressente e realmente vê-se, por exemplo, neste jogo 3. Já agora, Gonçalo, Tobias Harris, outro destaque também que temos de dar, 8 jogos seguidos a marcar 20 pontos.
Pá, isto não é normal, Tobias Harris, isto... O que é que se vai? Como é que se Não, passa? É playoff T, como diziam os comentadores? eu ouvi essa e eu ri bastante quando vi que eles dizerem essa do Playoff T. Não é assim, eu acho que o Tobias continua a ser o mesmo jogador, Yeah, sim, sim, sim. continua a ter as suas falhas, como qualquer outro, mas claramente está a ser aqui uma ajuda muito interessante para os Pistons. Acho também defensivamente está a ser aqui uma boa ajuda para a equipa. Novamente, não é preciso ser um grande defensor, basta estar no sítio certo à hora certa, e acho que isso é muito importante para a equipa dos Pistons, ser um jogador também com a experiência que ele tem. Um, mas também acho que os Cavaliers também o têm colocado demasiado confortável de propósito, isto é, não têm feito isto com intenção, porque obviamente acho que os Cavs agora, neste jogo 3 começaram a dar atenção a quem realmente importa, ao Duncan Robinson, ao Cade, ao Jalen Duran, e acho que os outros podem ser colocados aqui um bocadinho de parte. Mas Uhum. sim, pá, o Tobias está a jogar bem, está no seu nível. Exato. Um, Acho incrível que ele tenha começado esta sequência enquanto Filadélfia estava a limpar os Boston Celtics, que é uma coisa, quem diria, não é? Pronto, o Tobias deixou grandes saudades em Filadélfia, só que não. Mas pronto, mas está a ser uma excelente adição para esta equipa dos Pistons. Sim, sim. Embora o Tobias foi sempre ali rotulado e castigado por causa da questão do contrato, não é? Que era, mesmo quando foi para Detroit, não é? Que este contrato atual que Sim. recebe, e que até foi um contrato que os Detroit Pistons usaram, que era para atingir o cap mínimo, que era uma equipa que era basicamente só contratos jovens, entretanto, pronto, o Cade já renovou, o Jerome Dona vai renovar este verão, mas o Tobias foi uma contratação que era para ocupar, digamos assim, o cap mínimo e também pegando no, como sabes, no contrato dele para uma eventual troca, não é? Ajudar ali para equiparar contratos. Mas ele tem estado bem, atenção. E se ele continuar a jogar assim, mas os Pistons serem eliminados, não se pode apontar o dedo a ele, sinceramente. E atenção, ele está a jogar também assim. Também desconfio que é por causa do. Ele está a acabar o seu contrato e ele, claro, está a jogar, a tal cena está a jogar para receber. Também uma mala aí de bom dinheiro, não acredito que vai ser muito dinheiro, mas com ainda receber ali alguma coisa assim interessante para ele. Gonçalo, vamos passar então para o outro lado, para outra conferência, e podemos tocar nos teus Lakers, não é? Que na altura que estamos a gravar, os Lakers estão a perder 3-0, não é? Por isso, se quando vocês estiverem a ouvir e estiverem a perder 4-0, pronto, ok, é a vida, mas é o natural, não é, Gonçalo? Esta equipa do OKC que realmente é uma equipa realmente. Olha, falando de profundidade, quando foi a falar da série dos Knicks contra os Sixers, aqui é muito, muito mais evidente. O Luka Doncic ainda não regressou nesta série. Vamos ser sinceros, não vai regressar. E o Austin Reeves, olha, tem aparecido agora, não é? No primeiro jogo, coisa, notou-se, não é? E agora no segundo já começou ali a aparecer aos bocadinhos. Agora neste jogo 3 é que tivemos realmente aquele jogo do Austin Reeves que nós conhecemos, aquele Austin Reeves que era antes da lesão que ele teve grave, que até se falava de uma possível estreia para o All-Star, mas mesmo assim, não há hipótese. LeBron está a jogar bem, atenção, e pela idade, pá, quem dera há muito com aquela idade estar a jogar no nível do LeBron, é uma coisa única, mas não há hipótese, porque ali do outro lado o jogo em si, aquela defesa muito agressiva, e isso o Shake, é verdade que tem passado ali algumas dificuldades graças ao Marcus Smart, é verdade, e o Hashimura nas ajudas, mas o resto do elenco, pá, do jogo em si, não é, Gonçalo? Há ali jogadores do banco até que podiam ser titulares nos teus Lakers, não é? Eu diria que a equipa C dos OKC Thunder tinha ali muitos jogadores que estavam na rotação dos Lakers de caras. É uma coisa. Quando estamos a enfrentar uma das melhores equipas da história da NBA, eu acho que por muito que se tente dar tudo, não é fácil, porque essa equipa vai sempre levar a melhor. E acho que está a ser literalmente o resumo dessa, desta série, que é por muitas dificuldades que o Austin Reeves possa ter e por muitos bons jogos que ele possa ter, estamos a falar de um jogador que começa a ser defendido pelo Ludort,
depois é defendido pelo Shea, depois é defendido pelo AJ Mitchell, porque o Jalen Williams está de fora e deverá continuar de fora, porque os OKC, mesmo com 2, 3 baixas importantes, iriam continuar a vencer 3-0 a equipa dos Lakers. Um, mas lá está, continuamos aqui. Pronto, não é fácil jogar contra uma equipa destas, não é fácil atacar contra uma equipa destas. Acho que os Lakers, das poucas coisas boas que têm feito, e ou melhor, acho que têm feito muitas coisas boas, mas depois lá está, a profundidade do OKC e a qualidade que o Standard tem no. Eu nem vou dizer no 5 inicial, vou mesmo dizer nos 10 jogadores que jogam. Os Oakis têm muita qualidade, têm jogadores que são muito capazes de ter impacto em qualquer partida. No caso da série, mas também em qualquer partida, em qualquer série. Um, Lá está. Não é muito fácil para o Austin Reeves jogar contra uma defesa destas. Acho que os Lakers têm feito um bom trabalho a conter o Shea, porque o Shea tem tido claramente aqui uma série um bocadinho difícil pelos pontos que tu levantaste, principalmente pelo Marcus Smart, que já está a fazer uma run de playoffs muito boa, e eu estou a gostar muito de o ver, e o Rui Hachimura também acho que está aqui a ganhar aqui muitos pontos. Mas também lá está, são jogadores cujos contratos também estão para terminar e, como tal, também têm de se mostrar um bocadinho à liga, Exato. porque nunca sabem para onde é que vão parar. Mas acho que tem sido aqui uma ajuda muito importante para a equipa dos Lakers, ajudar um bocadinho os Lakers a conter o Shai Gilgeous-Alexander, mas depois há um problema, é que podes conter o melhor jogador da equipa e o melhor jogador da NBA, porque é claramente o melhor jogador da NBA, mas depois veste com um Chet, veste com um Hartenstein, veste com um Udort, veste com um AJ Mitchell, que vai estar a fazer uma série de Yeah. playoffs incrível. E estamos a falar de um jogador que o ano passado teve uma boa parte da temporada nas conversas para o Rookie do ano, e depois, obviamente, essas conversas veio um bocadinho abaixo porque ele começou a vir mais a partir do banco e a perder um bocadinho o gás. Mas estamos a falar de um jogador com um contrato bastante barato, e é um jogador com muita qualidade. Acho que ele foi a pique 12 ou 13 dos OKC Thunder na altura, ou comigo final de primeira ronda, se não estou enganado, e acho que está a ser aqui uma ajuda muito importante para o Shea. O que se não tendo o Shea, o Jimmy Mitchell também consegue fazer bem o seu papel e consegue ser um bom point guard que o é. Mas lá está, o Chet está nas 7 quintas porque ninguém o consegue parar. O Hartenstein pode ter o Hachimura, pode ter o DeAndre Ayton, para ele não importa. O Woodort é o Woodort. Novamente, é verdade que eu não vou querer tocar muito no assunto porque acho que também não vale muito a pena, porque a série está completamente desnivelada com ou sem essa situação, que é a questão da arbitragem. Obviamente nós temos visto os lances. Eu acho que, por muito que eu, como adepto dos Lakers, não fico muito agradado com aquilo que tenho visto da equipa de arbitragem, mas lá está. É uma equipa que, mesmo que não houvesse esta, eu não vou dizer esta ajuda ou este benefício da arbitragem, mas acho que os OKC Standards estariam na mesma a vencer 3-0. Tal Uhum. é a diferença de qualidade de uma equipa para a outra. Estamos a falar de uma equipa, olhando aqui um bocadinho para aqueles dados do net rating, que faz a comparação entre a nota ofensiva e a nota defensiva das equipas. Os OKC Thunder não é por nada que são a equipa com melhor net rating, tem o melhor diferencial da NBA. E Cirilo, adivinha quem é que é a pior? É a minha equipa dos Lakers. Estão aqui só porque. Estão aqui basicamente, sabe Deus como. Porque venceram os Rockets, que são uma equipa teoricamente bem melhor do que os Lakers, e mesmo assim perderam. Portanto, lá está. Eu fico contente só de estar a existir, digamos assim. Fico contente de estar aqui na segunda ronda. E pronto, pelo menos que isto possa ser uma aprendizagem para a equipa dos Lakers e para o front office, para perceberem aquilo que é realmente as necessidades da equipa dos Hum. Lakers para a próxima temporada e para as próximas temporadas, porque isto vai ser um verão bastante importante. Não querendo alongar muito, mas vai ser um verão bastante importante para a equipa dos Lakers, porque há aqui muitas decisões a tomar. Há a questão também do Austin Reeves, também já agora. Mas lá está, é um 3-0, pá, novamente, sem espinhas, não há aqui muito mais a, Sim, sim, sim. a comentar.
Sim, o que eu estava a dizer? Estava a falar de questão de profundidade. Eu lembrei-me agora, tipo, no jogo 2 quando o jogo até, não sei que estava desequilibrado, mas os Lakers não estavam assim muito longe e depois de repente quem vem do banco, Jared McCain, que marca aí uns triplos e sim, o Jared McCain, que é tipo ali um dos bases suplentes e vai ali e marca ali uns triplos e fecha o jogo para vocês verem a qualidade que o banco de OKC tem. E já agora, os Lakers, o JJ Redick está a fazer tudo o que pode, não é? Falei há pouco da questão do Smart no Shea, e atenção, está a fazer bom trabalho, porque até se vamos ver as estatísticas do Shea nesta segunda ronda, 45% e meio de eficácia de lançamento não é normal, o Shea é da casa dos 50 e tal, quase 60 até, de eficácia, e por exemplo 4 turnovers nesta série. Não é normal o Shea ter 4 turnovers numa série de playoffs. Mas pronto, é como diz o Gonçalo e bem, concordo perfeitamente. Há um AJ Mitchell que aparece, há um Shea Tomlin que aparece, há não sei quem que aparece, como disse há pouco, há o Jerry McCain que aparece a vir do banco sem ninguém contar, e pronto, e fica complicado sobre o tema da. Pá, tema, como disseste, óbvio, e também concordo com tudo o que disseste, pá, não era. Pronto, e atenção, eu posso falar mais e ninguém me tocar, porque eu não sou nem adepto dos Lakers nem do OKC, sou lá, digamos assim, que ninguém pode dizer que sou parcial, digamos assim, mas realmente eu sinto assim um bocado coisa que é, e percebo um bocado a frustração ao ver os lances, que é num lado há um certo tipo de agressividade que, ok, permitem, que atenção, até gosto, de certa forma gosto, mas se é permitido para um lado, também podia ser permitido para o outro. É isso que eu queria dizer. É, se permitem aquela defesa agressiva do Caruso, Cassian Wallace, Chet e por aí fora, essa malta toda do OKC, também acho que é permitido do outro lado fazer ali também o smart no coisa. Não é ver lances que o Kernard está assim, nem toque e o cheio de falta. Pá, pronto, isso acho que é. Se, sim. Se me permites só acrescentar a esse ponto, é exatamente essa a questão. Eu tenho sido, não só aqui, mas ao longo desta época, mas também na nossa comunidade, onde eu às vezes partilho algumas das minhas opiniões acerca deste tema. Eu nunca tenho nada contra a equipa de arbitragem, contra as pessoas. Eu tenho sempre é algo contra o facto de ahm, cada árbitro e cada equipa de arbitragem tem sempre o seu método de arbitrar, tem sempre o seu critério, mas o problema é quando se começa a compensar de um lado, a descompensar do outro, e depois Uhum, perde-se o jogo. O jogo fica completamente perdido e a terceira equipa, neste caso a equipa de arbitragem, perde o controle sobre qualquer lance que tenha no futuro. Eu acho que muitas vezes falta a consistência das decisões, que é, desde o início, apitarem de uma forma e ser aquela forma de apitar até ao fim, independentemente de quem é que é beneficiado ou prejudicado. Obviamente que não é uma coisa. Se tivéssemos o mesmo critério e os Lakers estivessem a perder na mesma hora 3-0, eu ficaria exatamente com a mesma reação, que é, está a ser justo, porque eles estão claramente a ser melhores, mas chega a um ponto em que nós vemos certas situações, vemos certos lances, em que não conseguimos ficar indiferentes a certas decisões tomadas pela equipa de arbitragem, ficamos do género. Então, mas como é que, como estás a dizer, como é que do outro lado pode haver tanta fisicalidade e o Ludort pode andar ali agarrado a quem quer que seja e o Caruso também e o Chet também e tudo mais, e depois os jogadores dos Lakers do outro lado fazem exatamente a mesma coisa e aí já é falta. Portanto, eu acho que lá está, é uma questão de manter a coerência nas decisões, independentemente de tudo. Eu acho que, novamente, com uma arbitragem justa, eu acho que a série estaria na mesma 3-0, se calhar com o mesmo tipo de resultados, porque esta equipa do Standard é tão boa, porque no segundo jogo, só para as pessoas terem aqui uma ideia e não tocando muito mais nesta situação, os Lakers no jogo 2 estiveram até ali desde o do segundo período a vencer ali por 5 6 pontos. Veio o intervalo, tudo ok, Lakers a vencer por 6 pontos. Chegou depois a meio do terceiro período, essa vantagem de 6 7 pontos gera uma desvantagem de 15. E os Lakers, se me perguntarem, estavam a jogar exatamente da mesma maneira, estavam a jogar o seu basquete. Só que depois do outro lado aparece o KC, que defensivamente é uma máquina,
e não há muito mais a dizer, quer dizer, uma equipa demasiado boa. Não, Yeah. enfim. Muito bem. E falando de arbitragem também, falar do jogo da série seguinte, que também está a ser, aliás, no dia que estamos a gravar está a ser algo falado, é a questão da série dos Spurs contra os Timberwolves, que atualmente está empatado, série, atenção, na altura que estamos a gravar está 2-2 e embora, atenção, na altura que eu gravei domingo, é verdade, eu tinha dito que Anthony Edwards, que atenção, foi até os mídias americanos que reportaram, não foi qualquer coisa, não foi uma coisa qualquer, reportaram, e o Gonçalo é testemunha que Anthony Edwards era bem provável, eu comentei isso no episódio, era bem provável falhar nos teus primeiros 2 jogos, ou seja, só ia jogar em Minnesota, e eu na altura, como tu sabes, o Gonçalo até disse, é pá, sendo neste caso, e o Anthony Edwards só regressando na Minnesota, eu acho que os Spurs é capaz de ganhar em 5 jogos. Foi esse até o meu prognóstico que já falhou. Mas entretanto, na segunda-feira, como tu sabes, Gonçalo, ou seja, depois de nós gravarmos, aliás, já de noite de domingo para segunda, já se falava de Anthony Edwards questionável, ou seja, estava 50-50 entre jogar ou não no primeiro jogo, e depois, na segunda-feira, durante a manhã dos Estados Unidos até ao jogo, foi começando a reportar, o Anthony Edwards vai afinal treinar com a equipa, vai não sei o que mais, game time decision, até que chegar ao ponto, vai jogar mesmo, embora, atenção, está com a questão do tempo restrito, que é normal, e até a vir do banco, e também vamos ser sinceros, o Anthony Edwards no início desta série, via-se claramente que não estava a 100%, e agora neste jogo, atenção, neste último jogo, neste jogo 4, ainda não está naquele grande nível, mas já está ali perto, atenção, já está ali, e aliás, foi um jogaço do Antinete, foi realmente, pá, a nível ofensivo, ele carregou a equipa, e depois houve ali a equipa que é verdade que não, depois até vou-te perguntar se também sentiste isso. A equipa no outro também não conseguiu ajudar muito no lado ofensivo, mas até contribuiu em outras coisas, a meu ver. O Randall, que não está a ter uma série, pronto, um bocado esquecível, vamos dizer assim. O Gobert está-se a portar de certa forma bem, não está a fazer, pronto, aquela série que fez contra o Jokic. Mas os Wolves estão a mostrar que estão vivos, pá, e a equipa mais resiliente que os Wolves não deve existir, não é? Depois de sofrer tantas questões, o Ayo do Sum também também não jogou no jogo, não jogou no jogo 1, esse é que não jogou no jogo 1, jogou no jogo 2, mas foi só com 9 ou 10 minutos e claramente fora, digamos assim, de ritmo e de jogo. E mesmo agora que está a jogar mais tempo, não está a ser assim o Ayo do Sumo, que, por exemplo, antes desta lesão que ele teve. Já do lado dos Spurs, é verdade que tivemos pronto, aquele jogo 1 que foi aquele susto, vamos dizer assim, não é? Aquele susto que levaram com os Wolves, os tais resilientes, ganhar o jogo. O jogo 2 foi aquela comeback, vamos dizer assim, dos Spurs, é pá, de temos de ganhar este jogo, porque senão não é, isto não é, fica não vamos para o Minnesota a perder 2-0. E depois temos o jogo 3 realmente que foi soberbo, do Embanha. Foi aquele jogo mesmo soberbo nos dois lados do campo. No lado defensivo já sabemos como é que é, mas do lado ofensivo esteve, pá, diria, imparável. E neste jogo 4, quando o Embanyama pronto, fez aquele lance que, pá, não há dúvidas, devia ser expulso, e foi expulso, aquela cotovelada, e pegar na questão de suspensões ou isso é tal cena. Eu já comentei contigo, Gonçalo. A NBA neste tipo de lances já há precedentes. Aliás, já tivemos esta época. A questão do Lamel, que nós já comentámos aqui, do Lamel não ter sido suspenso para o jogo decisivo no play-in, e a NBA é muito disto, porque isto em situação normal, vamos dizer assim, ou até pegando, se fosse um biombo a fazer isto, ele ia ser suspenso. Pronto. Para vocês terem, esta é a minha opinião. Se fosse um biombo, ou até, mesmo neste tipo de lance, mesmo os intervenientes, se fosse na época regular, muito provavelmente o Embanyama ia sofrer ali uma suspensão, ou até, vamos imaginar, o Spurs estava a ganhar 3-0 e o Embanyama faz isto e ganham 3-0 e o jogo 4, coisa, provavelmente podia ser suspenso no jogo 4. Porque a NBA faz este tipo de coisas, isto é como, lá está, isto já não é de agora, nem no ano passado, nem há 2 anos, nem há 3, nem há 4. Foi sempre assim. Aliás, tal como me meter no grupo, lá está, do WhatsApp do Vamos Falar de Fundo, da NBA, eu disse, o único caso que eu me lembro que houve realmente suspensão em jogos decisivos,
que é, neste caso o jogo 5 é um jogo, podemos dizer até, não é decisivo, não é um jogo 7, mas é importante, foi o Draymond Green, que foi na tal época de 2006, que ele só fazia asneira na época regular e nos playoffs deu tal, pronto, aquele pontapé naquelas partes do Steven Adams e depois no jogo das finais teve aquela situação com o LeBron. E pronto, a NBA fartou-se e houve suspensão, ou seja, porque realmente ele já estava a fazer montes de asneiras. Até lá, já houve casos assim algo parecidos que realmente a NBA pega e coisa. Só que neste caso nem houve multa até. Que realmente o que me surpreendeu não ver multa, porque normalmente a NBA pega, fez como fez ao Lamelo, meteu lá a multinha e pronto. E não há suspensão porque o jogo seguinte é um jogo decisivo para a questão da post-season dos Hornets. Neste caso, o Embanyama vai jogar no jogo 5, que está de regresso a Santo António, mas passando para ti, Gonçalo, isto vai ser uma série longa, 2-2 e mesmo que os Spurs ganham ou os Timberwolves ganham, não me admirava nada que em Minnesota também isto voltar a ser empatado e depois irmos à negra, pá, porque são duas equipas que realmente estão ali, ainda estão ali um bocado sem quadrar e encaixar uma à outra, a meu ver, não sei se concordas comigo, mas pá, pode acontecer nesta noite passada, Anthony Edwards tem um jogo brutal e ganha os Wolves, como também vimos o Ambanyama faz um jogo brutal nos dois lados do campo e consegue sacar a vitória para Santo António, não é? Sim, eu acho que está a ser uma. Novamente, eu acho que as pessoas continuam a desvalorizar estes Spurs sem o Wembanyama, que depois continua a ser uma equipa bastante perigosa. Acho que não só pela questão do perigo que esta equipa é, mas também porque com o Wembanyama jogam de uma maneira ofensivamente e defensivamente, e sem o Wembanyama é uma equipa completamente diferente nos dois lados do campo. E atenção, continua a ser uma excelente equipa sem ele do que com ele. Atenção. Como tu disseste, eu acho que o Embanyama está a ser claramente, obviamente, o fator desta equipa dos Spurs. Acho que o De'Aaron Fox, apesar dos bons números que está a fazer, acho que esta série começa a ser uma demonstração de se calhar o De'Aaron Fox não é necessariamente aquele base que vai fazer parte do futuro dos Spurs daqui por 5 anos, nem pouco mais ou menos, e o contrato vai começar a pesar, e quando o contrato começar a pesar e começarmos a ver jogadores como o Stephon Castle, como o Dylan Harper, como o Devin Vassell a aparecer com maior preponderância, vamos ter, se calhar, ter aqui uma conversa sobre essa questão. Não só sobre o contrato, mas também sobre a ida do De'Aaron Fox para os Spurs. Olhando para a série, não acrescento muito aquilo que já tinhas comentado. Claramente o Anthony Edwards está claramente limitado e já está limitado desde a primeira ronda contra os Denver Nuggets. Acho que, obviamente, que ele está a fazer de tudo para que os Wolves consigam ter aqui alguma hipótese nesta série. Mas lá está, é preciso também ajuda a aparecer. A ajuda tem aparecido a espaços. Temos tido aqui ou bons jogos do Jaden McDaniels ou bons jogos do Rudy Gobert um bocadinho ao longo de todos os playoffs. O Randall era natural que tivesse aqui mais algumas dificuldades, porque o jogo dele é um jogo dele um bocadinho mais mastigado e é um jogo mais físico e não encaixa muito bem nesta equipa contra esta defesa dos Spurs. Acho que o Ayodou Sumut fez muita falta a esta equipa dos Wolves no primeiro jogo e também um bocadinho no segundo jogo também. Mas lá está a ser aqui uma série boa, mas novamente, como tu disseste bem, acho que os Wolves, apesar de ofensivamente ser o Anthony Edwards mais 4, acho que a equipa também tem dado aqui muitas ajudas ao Anthony Edwards noutros sentidos do jogo, noutros pontos do jogo, e continua a ser aqui um testamento para aquilo que é esta equipa dos Wolves, que foi uma equipa que andou ali um bocadinho no sobe e desce da Conferência Oeste, mas acabou a temporada bem, a temporada regular bem, acabou aqui com alguns jogadores a aparecer, fez aqui umas trocas muito, muito interessantes e muito boas para a equipa no médio prazo, e está-se a ver agora nestes playoffs. E acho que está a ser uma série boa e, obviamente, neste momento, uma série empatada.
e um jogo 4 que obviamente temos aqui duas fases, o antes e o depois. Já vou falar do que aconteceu no momento e do que depois, e mais, tocar mais aqui no que aconteceu depois da expulsão do Embanyama. Claramente os Wolves tiveram de se adaptar e os Spurs também, mas mais os Wolves, porque novamente tu fazes um plano de jogo a contar que o Embanyama joga o jogo todo. Não estás aí a contar que joga só 4 minutos e depois joguem com o Luke Cornet e com o resto dos jogadores, joga de uma maneira completamente diferente. Porque esta equipa dos Spurs no ataque, sem o Embanyama, jogam com um ritmo um bocadinho mais rápido e também uma defesa muito mais agressiva. Sei que parece estranho dizer isto, mas é a realidade. E vejo que claramente aqui a equipa dos Spurs mudou um bocadinho a sua maneira de jogar, quase que ia dando vitória para a equipa dos Spurs sem o Embanyama, devo acrescentar. Mas acho que estes Wolves, como tu disseste bem, acho que o Rudy Gobert está aqui a fazer uma série, está a continuar o seu momento de forma. Acho que o Jaden McDaniels, apesar de não ter dado aqui grande contributo em termos de pontos, mas acho que está a fazer também uma boa série nesta, nesta segunda ronda. O Mike Conley está a ser aqui uma excelente ajuda para os momentos em que o Anthony Edwards tem de descansar e que o Anthony bem precisa descansar porque está claramente limitado. Foi bem importante na tal primeiro jogo, na tal vitória foi muito importante. Exatamente. Mas lá está, os Wolves continuam na mesma, sem problema nenhum, a atacar o pintado, que eu acho que é algo engraçado. É verdade que o Embi no segundo jogo, se não estou em erro, foi os 12 abafos. Não, acho que foi logo o primeiro. Acho que foi o primeiro O logo. Foi o primeiro, primeiro jogo. pronto. Primeiro jogo. Eu adorei que os Wolves basicamente disseram: ok, tu vais desarmar o lançamento de toda a gente, mas adivinha, nós vamos continuar. E vamos continuar a bater em ti e vamos obrigar-te a ir todo cansado para o banco. E resultou para a equipa dos Wolves. Tocando, obviamente, também na questão que é inevitável. Tem sido uma arbitragem um bocadinho o oposto completo da arbitragem da outra série da Conferência Oeste. Eu acho que está a ser uma arbitragem muito mais permissiva para contacto e para empurrões e tudo mais. E acho que isso também está a contribuir para um bom espetáculo que está a ser esta série. Novamente, há faltas e faltas, é verdade. Há faltas e faltinhas e os árbitros não estão a marcar muitas faltinhas. Estão a marcar as faltas, que é uma grande diferença. E eu acho que este jogo e esta série torna-se muito mais... é um entretém muito maior ver esta série do que outras que nós estamos aqui a ver neste momento, nesta segunda ronda. E eu acho que isso ajuda muito para qualquer fã da NBA que está, entre aspas, farto da arbitragem que estamos a ter, não só nos playoffs, mas também ao longo da época. E acho que é importante termos aqui também esta arbitragem um bocadinho mais livre, digamos assim, mais solta, mais liberta nesta segunda ronda. Olhando para o incidente, eu acho que independentemente do nome ser o Wembanyama, LeBron James, Nikola Jokic, Draymond Green, o Zé Manel que joga no fundo do banco e só aparece para fazer 5 minutos quando o jogo já está fechado, independentemente de tudo, eu acho que qualquer ação antidesportiva deve ser punida e eu não estou a falar de punir com uma multa, porque punir com uma multa é uma maneira muito barata, é um cheap shot, é uma forma muito, muito fácil, demasiado fácil de resolver este tipo de incidentes. É verdade que no lance do Embanyama ele estava a ser agarrado pelo Jaden McDaniels a tentar roubar a bola do Wemby. O Embi depois conseguiu livrar-se do McDaniels e pá, claramente cá cotovelada. E eu não, acho que não. Obviamente que ele não quis fazer com intenção, mas está lá. O lance está lá e está para toda a gente ver. Claramente houve uma cotovelada na jugular, aqui na zona do pescoço do Nas Reed, e surpreende-me não só a inação da NBA,
em dizer, e foi um reporte que saiu hoje, estamos a gravar isto à segunda-feira, um reporte que saiu hoje a dizer não vai haver nem suspensão, nem multa ao jogador, e ele está disponível para o jogo 5, mas como também tivemos um momento engraçado em que o Mbanyama no banco, quando está sentado à espera de ouvir a decisão dos árbitros, vira-se para o Rayson Barnes, que estava no banco, e pergunta-lhe de forma muito inocente, como se ele não soubesse o que é que tinha feito, e pergunta-lhe o que é uma flagrante 2. E depois o rapaz lá lhe explicou, e ele depois faz aquela cara de gozo, não é mesmo outra coisa que não uma cara de gozo. Quem está a gozar com a situação parece que não teve a noção daquilo que acabou de fazer. Eu não estou a dizer que ele fez de propósito, mas, meu Deus, viu-se claramente a cotovelada. Quer dizer, isto não é um lance, um de raspão ou o que quer que seja. Isto foi com toda a intenção, com toda a vontade, digamos assim, parece mesmo a cara dele quase todo zangado, a dar uma cotovelada no Nasrid. Isto, independentemente de tudo, é verdade que o Mbanyama é não só o futuro, mas é o presente da NBA e vai fazer parte do futuro da NBA, se Deus quiser, nos próximos 10 a 15 anos. Se ele se mantiver saudável, esperemos que sim, porque é um jogador que no final da sua carreira, vai estar no top dos tops, dos melhores de sempre, não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas estamos a falar, novamente, fosse ele LeBron James, fosse ele Luka Doncic, isto não tem a ver com proteção a equipas ou proteção a jogadores. Tem a ver com justiça. E estamos aqui a abrir depois um precedente ainda maior, que é, Uhum. de hoje para amanhã, temos se calhar um outro jogador, sei lá, imaginamos um Cooper Flag daqui por uns anos, ou um Austin Reeves a dar um empurrão com toda a força, ou um Luka Doncic a dar uma cotovelada, e eu depois quero ver se a NBA vai manter esta consistência desta decisão e vai dizer da mesma forma que há uns anos o Mbanyama não foi suspenso, então agora estes vão ser suspensos ou não. Eu estou muito curioso daqui para amanhã, porque, vamos lá ver uma coisa, há jogadores e jogadores. E nós sabemos perfeitamente que o Draymond Green tem um histórico, e é um jogador que foi muito puxado nestas conversas. O Draymond Green tem um histórico muito grande na questão da agressividade que ele tem e que muitas vezes ultrapassa os limites. E é verdade. Mas ele não deixa de ser assim. E a NBA já aprendeu a lidar com ele. Em que vê-se multas, vê-se uma suspensão de um jogo. O caso das finais de 2016 foi o primeiro caso gritante, digamos assim, do Draymond Green Yeah. na NBA, porque até ali tinha sido tudo ok. A partir daí, a NBA Yeah. começou a tomar ações mais ativas e mais assertivas para garantir que o jogador, cada vez que faz alguma coisa, é punido. E eu acho Exato. que não se deve comparar o Draymond Green com o Mbanyama e não se deve comparar nenhum jogador com o Mbanyama. Cada caso é um caso. E eu acho Sim, sim, que, sim. a discussão e o debate sobre este tema perde-se muito no momento em que se começa a dizer o Zé Manel fez aquilo. Ai não, mas o Manel Zé na semana passada fez pior. Ah, mas o outro há uns anos deu um murro. Eu não me interessa o que Yeah. aconteceu a semana passada ou há um ano. A que interessa-me é avaliar o lance naquele momento. Eu sei que não houve intenção, mas caramba, o movimento está lá. E se o movimento está lá, houve a agressividade. Houve a agressividade, tem de ser punido. Ponto. Mesmo, e eu até comentei contigo em off, e só mesmo para terminar, porque já estamos quase aqui a fechar. Uh, Fossem 3 jogos, fossem 2 jogos, mas era suspendê-lo por alguma coisa que ele fez. Foi o que ele Exato. fez. E Realmente a atingiu. ação esteve lá. E Atenção, e atingiu. atingiu. E podia ter sido grave até. Se atingido mesmo em Exatamente. cheio, podia ser mais. E já agora só uma coisinha última, desculpa. Eu acho que avaliar isto pela questão da suspensão, por ser uma flagrante 1 e uma flagrante 2, eu acho que não é suficiente porque uma coisa, as flagrantes 1 e flagrantes 2 são válidas para a questão da fase regular. Para playoffs é diferente. E termino aqui. O Iwan Mbanyama é normal, não sabe distinguir flagrante 2, flagrante 1, porque ele na FIBA não tem isso. Nas regras FIBA não tem. É isso, action. Basicamente é as flagrantes ou antidesportivas e as expulsões, basicamente. Não há esse tipo 1, tipo 2, isso são regras da NBA. Bem, malta, regressamos então para a semana. Esperemos que não seja para falar de casos e casinhos de arbitragem. E, obviamente, para a semana também vamos falar não só da conclusão destes confrontos da segunda ronda, como também a previsão das finais da conferência. Fiquem bem, malta, e grande abraço.
daqui da parte do podcast. Vamos falar de um podcast onde se fala apaixonadamente de basquetebol.